Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro módulo do nosso curso de Fundamentos da Marcenaria Tradicional. Hoje a gente vai basicamente descrever o que é esse tipo de marcenaria ou essa prática de marcenaria que a gente chama de tradicional. A gente vai elencar rapidamente algumas vertentes do trabalho em madeira e eu quero avançar, sem adiantar, um ponto de vista para o trabalho em madeira como um patrimônio comum de todos nós, assim, tá bom? Então, assim, sem muita demora, o que é marcenaria tradicional? Por que a gente escolheu esse adjetivo para caracterizar o que vai ser abordado aqui? Eu acho que é o melhor nome que sintetiza, assim, essa prática do trabalho em madeira, que é uma tradição, quer dizer o quê? Que ela é um corpo de trabalho que é reconhecido por muita gente ao redor do mundo inteiro e que foi sendo transmitido ao longo do tempo, né? Gerações e gerações de marceneiros e marceneiras e artesãos e artesãs trabalhavam de uma forma que se aproxima muito dessa que nós vamos mostrar e documentar aqui. Então, espacialmente, ela é uma forma comum de trabalhar. Lá no Japão, você vê que é muito desse grande denominador comum, assim, de como lidar com a madeira. E na América do Norte, e em muitos lugares do mundo, e ao longo do tempo também. Muito disso aqui tem séculos, essa aqui é a verdade. Muita gente diz que a marcenaria estava inteiramente desenvolvida lá para 1800. Eu acho que é verdade, eu acho que a gente, dali para frente, basicamente faz as mesmas coisas com processos um pouco diferentes, assim. Então, esse corpo de marcenaria, digamos assim, que foi testado pelo tempo e aprovado pelo uso, né, dos utensílios, dos objetos, dos móveis, assim, que resultaram disso aqui, é isso que a gente quer abordar, tá bom? E basicamente, a marcenaria é essa construção de mobiliário, né, então coisas funcionais que a gente tem dentro das casas, assim, ou itens de decoração, isso um pouquinho se funde, assim, mas é construir com madeira maciça. Esse é acho que é o cerne do que a gente vai fazer. Madeira maciça é prancha de madeira serrada, né? Então esse é mais ou menos o escopo, são os limites assim do que a gente quer abordar. A gente vai tratar um pouco do uso de painéis, enfim, já é um produto industrial à base de madeira que os marceneiros também usam, os painéis. A gente vai abordar um pouco, mas quando a gente diz madeira maciça é pensando num pedaço do tronco de uma árvore, assim, direto aquele material que a gente recebe serrado em prancha, via de regra, então tem uma atividade que antecede a nossa, que é a da serraria, mas aí a marcenaria converte nessas pranchas de madeira em mobiliário, né? Então tem primeiro a função de cada peça que ela tem que satisfazer, então tem requisitos para cada móvel que a gente vai construir e tem essa dimensão de fazer uma coisa bonita, né? Além de cumprir a função, tem a forma que a gente também atenta para ela. A gente quer que seja uma peça útil para alguma coisa, mas que nos agrade visualmente também. Tá bom? Então esse só para começar a conversa, assim, o que é o escopo do que a gente chama de marcenaria tradicional, essa imensa bagagem que a gente herda de marceneiros há muitos séculos, na verdade, mais corretamente a gente devia falar de milênios, assim, que aprenderam a fazer coisas incríveis com esse material natural e que isso é um legado para todos, na verdade, né? Eu inventei alguma coisa do que a gente vai mostrar aqui? Não inventei nada. Eu basicamente sou beneficiário de todo mundo que construiu com esse material, que me antecedeu e que de alguma forma passou adiante. Muito em tradição oral, muito em aprender fazendo, ver fazendo. Acaba que aqui no Brasil a gente aprende muito assim, né? Acho que a gente nunca teve um sistema persistente no tempo de formação dos ofícios, assim. Tem algumas iniciativas em alguns lugares, por algum espaço de tempo, mas muito a nossa bagagem aqui, ela vem vindo de uma forma pouco estruturada nas ocasiões de aprender, nas oportunidades de aprender que a gente tem. Mas eu basicamente recebi uma bagagem imensa que me alegra cada dia que eu chego aqui
para construir alguma coisa, também me desafia um monte, também é evidente que me cansa, não acho que a gente não deve nunca romantizar e dourar uma pílula para iludir ninguém, mas o intuito é compartilhar um pouco disso tudo que eu me esforcei para aprender, tive o privilégio de acessar um monte desse conhecimento que não é meu e que eu vejo assim que não é de ninguém, né? Tá nos livros e tá na prática, tá no saber fazer de quem ainda pratica esse ofício, de quem ainda se dedica a entender e ao mesmo tempo você está aprendendo e você tem condição de ajudar alguém a também aprender, né? Então esse é o intuito, esse é o escopo assim desse nosso curso de Fundamentos da Marcenaria Tradicional. E assim, eu gosto de pensar nessa tradição do trabalho em madeira em algumas vertentes, né? Então assim, a carpintaria é uma que vem à mente muito rápido assim, né? Que é o uso, né, da madeira maciça para criar edificações, assim, né, imóveis. Então, uma casa, uma igreja, uma ponte, ou até um deck, um pergolado, é o que é o universo de trabalho do carpinteiro. O carpinteiro naval constrói embarcações, né, também compartilha de um monte de processos, assim, mas o nicho ali da embarcação, né, um exemplo é lá, para a gente ver como essa tradição, esse tipo de tradição é tão antiga, em 1400 e tanto, eles estavam construindo as caravelas de carvalho que iam sair da Europa e desembarcar na América Central, na América do Sul, né? Então esse é um fio de história assim da carpintaria naval. O que mais? A marcenaria é o que a gente faz, então acho que é esse irmão, né, da carpintaria que desenvolve e produz os móveis, né? E compartilha muito do saber fazer, muitíssimo, né? Muito das ferramentas, dos processos, as diferenças surgem assim na especificidade do móvel, né? Então, a espécie de madeira e talvez a escala de tamanho, o grau de precisão que é aceitável ou necessário, assim. Mas a marcenaria é o que a gente faz e outras vertentes, né, do trabalho em madeira. Tinha tanoaria, então o tanoeiro era o profissional, ainda é, em alguns últimos lugares do mundo, assim. O tanoeiro é o profissional que faz os barris, né, os tonéis de carvalho, assim, que são estanques para não sair líquido e que constrói isso também há séculos ou milênios, assim, que aí é esse ofício irmão, assim, o tanoeiro trabalha junto do ferreiro para compor aquele tipo de estrutura, e hoje a gente volta a usar várias das técnicas deles, assim, como a faca de tanoeiro, o banco de tanoeiro para construir tonel, quem quiser, mas construir cadeira, por exemplo, e peças de trabalhar madeira verde ainda. O que mais? A luteria ou a luthieria, né, que é construir instrumentos musicais, não só de madeira, mas muito de madeira, né, os violões, os violinos, o naipe inteiro das madeiras, das orquestras, era feito por um artesão de madeira, um profissional primo, assim, do marceneiro. Se você olhar o que ele tem que entender do material e como é que ele passa o dia dele, o luthier eu acho, é um profissional irmão do marceneiro, assim. O que mais? Tem a marchetaria, enfim, que tem também suas variantes, mas a marchetaria de folha é aquele trabalho de compor, né, normalmente um padrão visual, assim, ou geométrico, ou mais livre, artístico, assim, a partir de um monte de lâmina muito fina de madeira, cortada com estilete. Então tem aquela machetaria de folha, tem uma certa machetaria de bloco, como a gente vê hoje muito, que a gente cola não uma folha muito fina de madeira num substrato, mas cola blocos de madeira mesmo para compor, por exemplo, uma tábua de servir. Então, uma certa machetaria de bloco. Outra vertente é a escultura, né? A gente pega uma quantidade menor de madeira e aqui faz esse negócio que é muito artesanal mesmo, que tem ou os formões ou as facas, algum conjunto de coisa que cria normalmente uma peça só de valor estético, assim, né? Normalmente não tem uma função outra senão a beleza, enfim, a decoração do lugar. Mas a escultura em madeira é uma arte mais do que tradicional e assentada assim na história do Brasil, né? Então é uma outra vertente muito linda que nos educa bastante também, para mostrar assim um panorama muito grande e muito vasto, né? De tudo que se fez em madeira maciça e coisa que ainda se faz, né? Acho que por muito tempo algumas dessas coisas foram comercialmente mais relevantes, assim, acho que tinha uma cadeia de profissionais sendo remunerada para fazer esse tipo de trabalho,
E hoje em dia a gente vai vendo que esse trabalho mais tradicional em madeira maciça, ele segue existindo talvez em nichos menores, assim, porque, assim como todos os outros setores da nossa vida econômica, assim, a gente começa a ter uma concorrência, ou a gente começa a conviver com outros meios de fazer, que são menos artesanais, são mais maquinais, porque chegam outros recursos, né, fabris, basicamente, assim, que modificam, que adicionam novas possibilidades de fazer, novas formas de fazer. Mas todos esses ofícios da madeira maciça, essas vertentes, elas continuam existindo, e eu gosto muito de ver assim como a gente aprende entre vertentes, assim como isso tudo é formativo e instrutivo para a gente também. Ainda que eu não construa um violão, eu aprendo muito com o luthier, porque tem algumas características do material que para ele são especialmente importantes e que o obrigam a ser especialmente habilidoso naquele terreno, naquele processo ali envolvendo a madeira. Então, eu acho, assim, queria só mencionar esse panorama de ofícios, assim, de vertentes, né, de tradições correlatas ou irmãs, assim, de trabalho em madeira maciça, até para situar o que a gente vai fazer, né, que é meio que beber de tudo isso que existe de conhecimento, assim, mas aplicar na construção de mobiliário, que é o que eu pesquiso mais e tento aprender mais, assim, o que eu tenho alguma condição de passar adiante também. Queria falar um pouco sobre o que é artesanato, né? Como eu entendo artesanato, das coisas que eu li e tentei clarear meu pensamento, assim. Eu me considero um artesão, eu considero que a marcenaria que eu faço é um artesanato. Por quê, né? E como é que isso me ajuda a entender o trabalho que eu faço? Até essa definição vem de um livro ali, depois a gente deixa algumas referências para vocês. Mas assim, que o trabalho artesanal é aquele que, de uma forma bem simples, né, ele depende muito ou predominantemente da ação de uma pessoa, né? Então, se o saber ou se o mérito daquele trabalho ainda reside muito em uma pessoa, então aquilo é artesanal. Eu acho que isso só faz sentido para a gente pensar em termos de uma gradação. Assim, a gente não conseguiria pensar nisso como o preto e o branco, né? Uma coisa é só artesanal ou uma coisa não é nada artesanal, porque provavelmente as coisas que estão à nossa volta aqui estão em algum lugar desse contínuo, né? Então acho que é um contínuo. E assim, eu acho que para mim, pelo menos, isso ajuda muito a entender assim, quanto mais importante é essa presença da pessoa ali, mais artesanal é aquela peça. Então tem muita coisa que eu faço, por exemplo, eu faço uma banqueta de uma certa forma, aí no dia seguinte ou no mês seguinte eu faço uma como essa. Essa aqui eu considero que é uma banqueta mais artesanal do que aquela. Por quê? Né? Por que essa aqui é mais artesanal se nas duas eu estava aqui em pé usando coisas que tem aqui? Eu acho que tem 3 elementos da presença humana aqui que ficam nessa história dessa peça. Primeiro é quanto cuidado eu tive ao fazer. Segundo é quanto julgamento eu tive que exercitar enquanto isso aqui está sendo feito. E quanta habilidade eu tive. Então esse é um tripé, assim, sabe? Habilidade, julgamento e cuidado. Quanto mais isso estava presente no feitio de alguma coisa, eu acho que mais artesanal aquilo era. E olha como isso é útil para discernir, assim, né? Muita coisa. Onde é que entra julgamento aqui? Por exemplo, julgamento é uma noção de conhecimento, só que mais abstraída, em mais alto nível, assim. Então, assim, eu conheço espécies de madeira, tudo bem, mas eu tenho que julgar. Eu sou o artesão responsável por dizer se essa madeira é boa ou não para essa peça aqui, ó. Será que ela é forte o bastante? É um julgamento que eu faço. Eu não sou um cientista que vai... Isso aqui não é um laboratório de materiais que vai medir a resistência de cada peça. Eu julgo com base na minha experiência, no meu conhecimento, é lógico. Mas tem 1 milhão de julgamentos aqui que um artesão faz o tempo inteiro. E isso reside na pessoa, né? Como eu faço de uma por uma, eu tenho que julgar, essa espécie é boa para essa finalidade ou não. Esse diâmetro aqui é forte o bastante? Sim ou não? Essa fibra natural é adequada para esse assento? Isso vai ser confortável, durável, bonito? Tem toda uma gama de julgamentos que eu estou fazendo a cada segundo.
E no trabalho que é mais maquinal, esses julgamentos não residem mais na pessoa. Alguém aprendeu o que o artesão sabia fazer e codificou e programou isso num processo. E pode até ter uma pessoa operando o torno ali para fazer essa peça, mas o julgamento já está ausente dele. Então tem essa camada sempre presente em tudo que é artesanal. Quanto mais eu estiver exercitando essas decisões, mais humano tem o toque aqui de um artesão que está exercitando esses julgamentos. Outra é a habilidade, né? Outra dimensão que eu acho que essa vem mais diretamente à nossa mente, assim, de tanto fazer, a sua mão aprende uma coisa e tem uma memória do corpo que fica impregnada nele. E você vai fazendo coisas muito bem feitas, com rapidez, e de forma organizada e consistente à medida que o seu corpo é habilidoso nesse espaço aqui. Está no seu gesto e está numa economia de movimentos para chegar em tal resultado que você queira, com mínimo esforço e com segurança. Então, talvez seja o mais gratificante desse trabalho, ou essa dimensão que nos apaixona tanto assim, é entrar e sair de um espaço como esse e sentir que você está cada vez um pouquinho mais habilidoso, um pouquinho mais. Uma coisa que no início era difícil, fazer um corte reto, no início é difícil, não é que é fácil sempre, é como uma caligrafia. Quando você está aprendendo a escrever, a letra A é difícil de fazer, mas aí você repete, até que você faz aquilo sem nem perceber. E aí a sua concentração te leva para outros locais, assim, mas quanto mais da habilidade do artesão a peça exigiu ali, mais aquilo é artesanal, eu acho. E uma terceira dimensão desse tripé é o cuidado, né? Porque eu posso fazer julgamentos excelentes, ter muita bagagem, eu posso ser muito habilidoso e, no entanto, ser descuidado nessa hora de fazer. Então, talvez seja o pilar até mais importante, ou tão importante quanto os outros. Talvez eu seja menos habilidoso, mas extremamente cuidadoso na hora de criar uma peça. Então, eu acho que, à medida que essas coisas estão presentes no que você constrói, ou num trabalho como esse, assim, à medida que isso aqui exigiu da minha parte julgamento, habilidade e cuidado, eu acho que tanto mais essa peça aqui é artesanal, eu entendo assim, né? E você vê que não tem aqui uma distinção das ferramentas que você usa, ou tem uma distinção que eu acho que é muito confusa, assim, e que muitas vezes é uma armadilhazinha, e a gente cai nessa armadilha toda hora, que a gente fica assim, o artesão trabalha sem máquinas, ou ele trabalha com ferramentas manuais. E toda uma confusão, talvez, assim, em torno do termo trabalho artesanal, ou artesanato, ou trabalho manual, que embaralha muito a nossa forma de pensar, né? Eu não acho que a distinção, assim, entre ferramenta manual ou ferramenta elétrica, ou algum dispositivo que tenha uma fonte de energia fora do nosso corpo, eu não acho que esse é um caminho para discernir quase nada, assim, né? Eu confio muito mais nesses três pilares, assim. Então, eu posso estar usando uma máquina, eu posso estar em pé no torno ali, e o resultado depende a cada instante do meu julgamento, do meu cuidado e da minha habilidade para segurar, para ter afiado a goiva e guiar a goiva no feitio disso aqui. E, no entanto, é uma máquina que faz, né? E o contrário também é verdadeiro. Eu posso não usar a máquina e no entanto, estar fazendo uma coisa que não exige de mim nem julgamento, nem cuidado, nem habilidade. Então, assim, a minha forma de trabalhar, e a gente vai explorar isso tudo nos próximos módulos, assim, é essa híbrida, né? Então, tem um monte de máquina, não tenho nada contra a máquina a princípio, e agradeço a cada instante que várias delas estejam aqui, porque elas me permitem chegar nesse resultado final aqui, e no meu caso, isso aqui é minha profissão, me dão um rendimento e uma escala que viabiliza isso aqui como um ganha-pão para mim e para minha família. E a mesma consideração e gosto e gratidão que eu tenho pelas máquinas, eu tenho por essas ferramentas aqui, que são as ferramentas manuais que a gente costuma falar, que eu acho que complementam o trabalho das máquinas de uma forma excelente. E tudo que a gente faz é um híbrido, é sempre um híbrido entre algumas coisas que eu mesmo guiei, que são as ferramentas manuais que a gente chama, e algum grau de automação, essa é a verdade, né?
O trabalho em madeira, ele só seria todo ele feito à mão, acho que isso é um purismo, assim, e é quase uma impossibilidade, né? Eu acho que talvez você dizer que moldou uma peça de cerâmica à mão possa fazer sentido mais literalmente, né? Eu fiz isso aqui à mão, só com a mão. No caso da madeira, o que eu consigo fazer com a madeira de fato só à mão? Talvez só espalhar uma cera, espalhar um óleo em cima da madeira, mais nada. Né? Minha mão não é capaz, talvez seja capaz de quebrar um galho, não é capaz de fazer nada dessas coisas que a gente faz. Tudo que a gente faz é com auxílio de algum ferramental, né? que estende, que amplifica a capacidade da nossa mão, e que se a gente usar esse ferramental com habilidade, julgamento e com cuidado, eu considero que a gente está fazendo um trabalho artesanal, que nós estamos sendo artesãos. Então, assim, você vê, isso aqui é uma forma legal, eu acho, assim, de entender um pouco dessa distinção do artesanal ou do maquinal, daquilo que é automatizado, daquilo que se afastou do fazer de um ser humano, assim. Esse é um cabo de ferramenta de indústria, assim, né? Eu nem sei, eu comprei esse cabinho separado num jogo de 3, deve ter custado nada de dinheiro, assim, e ele atende. Funcionalmente, ele é igual a esse cabozinho de ferramenta que eu ganhei no ano passado do Heleno, que é meu amigo, que todo dia me alegra de olhar para esse cabinho de ferramenta. Eu ainda não coloquei o marcador, a faquinha marcadora aqui na frente, mas o que é isso aqui? É um rejeito quase de pau-brasil com jacarandá que o Heleno fez na casa dele, com todo cuidado, e fez do início ao fim. Então, eu acho que isso aqui captura exatamente isso que a gente está falando, né? É exatamente um artesanato em madeira. Sim, ele usou máquinas maiores ou menores, eu não sei, mas é um produto do cuidado e da habilidade e da capacidade do Heleno de tomar decisões, assim. Então, né, essa é a distinção que eu acho que para a gente é importante fazer. É assim que eu gosto de olhar para esse trabalho aqui. Embora tenha um monte de máquina e tenha um monte de recurso, para mim o que a gente está fazendo é um artesanato, no fundo. Então, pessoal, esse curso é um esforço nosso, fomentado com dinheiro público, dinheiro lá do Ministério da Cultura, que chega a um município muito pequeno como o nosso aqui, tem 12 mil pessoas. Então é um esforço nosso de passar adiante um pouco dessa tradição, um pouco desse patrimônio. No começo desse ano eu escutei pela primeira vez uma menção bem específica, assim, que situava a marcenaria como um patrimônio, né? Na verdade, como essa profissão, esse ofício, como um patrimônio imaterial, né? Então, o patrimônio material da madeira, eu acho que é a igreja que está construída. Eu nasci lá em Brasília, a casa onde o Juscelino Kubitschek morou na vinda dele para Brasília, é o Catetinho que chama, né? No Rio de Janeiro, se eu não me engano, é o Palácio do Catete. Ele morou numa casa de madeira, lá em Brasília, em 1950, não sei bem. Aquilo é um patrimônio histórico brasileiro e é um patrimônio material, está construído e a gente preserva, pinta, porque a gente entendeu como sociedade que aquilo tem um valor além de ter abrigado uma pessoa ali dentro. Aquilo é uma parte importante da nossa história e a gente zela por aquele patrimônio e tem um entendimento de que aquilo tem um valor intrínseco, né, que precisa ser salvaguardado. Então, isso me ajudou a organizar muito a minha cabeça em torno desse trabalho que a gente faz aqui. Olhar para a marcenaria, o nosso saber fazer aqui, como um patrimônio imaterial, né? Não é a cadeira que eu faço, que é uma coisa para ser guardada em si, para colocar no museu aquela peça. Mas o ofício, o saber fazer aquilo, o lidar com a madeira, tem um valor intrínseco, ele interessa à sociedade que isso exista, que isso permaneça, né? E se a gente deixar coisas como, muito do campo do artesanato, né? O saber fazer da madeira, mas a lida com tantos outros materiais, assim, se a gente deixar isso à própria sorte, entre aspas, no mundo que toma 1000 direções o tempo inteiro e que vai sofrer um monte de pressão de mercados de consumo e de demanda e fatores econômicos, se esses ofícios, né, se essas tradições inteiras tiverem, entre aspas, a própria sorte no mundo moderno, eles têm um risco de definharem, de diminuírem muito. Eu não sei se eles vão morrer, eu não sei se eles vão deixar de existir.
nessas tradições artesãs, assim. Mas eu acho que olhar para isso como patrimônio imaterial organiza o nosso pensamento e a nossa forma de ver, porque nos coloca num lugar de documentar, de registrar, de identificar onde está esse saber, quem detém esse saber e essa prática. Não é um saber só do intelecto, né? Um saber que está codificado em papel, mas é um saber muito que está nos corpos de quem praticou e está nos territórios onde isso vem à tona, continua vindo à tona. Então, o que é olhar para a marcenaria como um patrimônio imaterial nosso? É valorizar quem ainda faz, é auxiliar na pesquisa de como se fez, e é codificar essa informação para que isso possa ser passado adiante, é passar adiante, é passar o bastão adiante, né? Então, é pegar uma bagagem muito longa de tradição de um saber que foi sendo passado para a geração seguinte e não deixar que que nós sejamos os últimos a praticar e a manter viva essa chama, esse amor da marcenaria tradicional no nosso caso. Então, para mim, é olhar para isso como um patrimônio, uma coisa que torna a nossa sociedade mais completa, mais rica, mais bonita e mais conectada com o nosso todo, com a nossa história e com o que acontece do lado de fora dessa janela aqui. Então, acho que tem muita coisa que veio do passado, mas que tem uma relevância cada vez maior, que tem um lugar ainda mais importante de hoje para frente, né? Que tem um lugar ainda mais central no futuro, ainda que talvez não seja como uma atividade econômica, ainda que eu não esteja fazendo cadeiras, porque o mundo precisa de cadeiras. Ele certamente não precisa, né? Não precisa de quase nada do que está saindo hoje das fábricas que estão por aí. Então, ainda que não seja como uma atividade produtiva, eu acho que o artesanato em madeira e o ofício tradicional de todos os outros materiais, eles são formativos para nós de uma forma super importante, cada vez mais importante. E que, então, quem entendeu isso tem essa responsabilidade, tem esse compromisso de sintetizar, organizar e passar adiante esse saber, né? Mas eu acho que eu sou um cidadão mais presente no mundo e que age melhor para beneficiar não só a mim, mas quem sabe um pouco do meu bairro, da minha rua aqui, porque eu me aproximei de um material natural. Então acho que eu tenho essa dívida com tudo que eu aprendi, tudo que a marcenaria me deu. Então, para mim é uma alegria poder passar um pouquinho adiante disso, né? Um pouco da alegria que eu sinto quando eu venho trabalhar aqui, passar adiante esse patrimônio que é o nosso saber fazer, que é a nossa lida com esse material. Eu coloquei um pouco para frente aqui, ó, quase uma dezena de ferramentas que pessoas fizeram, né? Eu fiz esse malhozinho, eu fiz essa raspilha, fiz algumas dessas plainas, o Roberto me presenteou com essa plaina, o Anderson me presenteou com essa outra plaina que serve para escavar um tipo de assento assim, e por aí vai. O Guilherme faz esse tipo de faca lá em São Paulo. Isso aqui vem lá do Nordeste, é um graminho, um marcador paralelo, e cada vez que eu olho para isso, eu tenho uma pontinha de alegria genuína, uma satisfação assim de saber que é um gosto, é um amor compartilhado pelo material e por dar vida para essas coisas. No caso de fazer uma ferramenta, é ainda uma paixão dupla, né? Porque você faz uma coisa que te leva a fazer outras coisas. Então é meio como fazer o violão, né? Você tem o ofício de construir o violão que depois vai te alegrar com a música dele. Mas eu acho que tudo que vem de uma tradição tão rica assim merece ser cuidado, preservado e salvaguardado, né? E o patrimônio, eu acho que é o termo que organiza isso tudo. Na minha cabeça, certamente é a ação do pai, né? E da mãe, que zela por uma coisa que ainda não está pronta, que não tem os meios de existir por conta dela própria. Então, você cuida de uma criança, um adulto cuida de uma criança para que ela tenha uma chance no mundo hostil para ela. Então, acho que esse é muito do nosso papel, assim, é o que me dá muita alegria de praticar e, quem sabe, contribuir, passar um pouquinho adiante também.